Então, ok, gravação iniciada. Então, a Priscila confirmou, né? Você recebeu o e-mail resposta, né? Sim. O Jonas, você também recebeu o e-mail resposta? Eu vi que você me perguntou aqui se eu tinha recebido o trabalho. A melhor forma é você mesmo verificar. Se você recebeu o e-mail resposta, que é um e-mail automático, é sinal de que o e-mail está registrado lá na minha caixa. Eu ainda não corrigi, comecei a corrigir os trabalhos, né? A data de entrega ainda é hoje, até meia-noite. E amanhã vou começar a corrigir os trabalhos, então. Não deixem de fazer o trabalho, né? Fundamental fazer esse trabalho, porque vocês têm a média aí fiquem acima da média na etapa, já Né, que é um Tiene? trabalho que vale bastante ponto e não está difícil de fazer. Esse trabalho é da primeira ou da segunda etapa, professor? Estou na dúvida Primeira, agora. Ah, primeira etapa, tá? É esse trabalho que a gente vai ter que entregar como atividade? É o trabalho da primeira, esse é o trabalho que vai concluir os pontos da primeira etapa, né? Aí eu vou conseguir fazer o fechamento da primeira etapa. Pessoal, vou fazer a chamada então e aí a gente vai para a nossa matéria. A aula passada foi bem legal, estavam todos presentes, vamos ver como é que está hoje. Então, o Brunão está aí, o Jonas está aí. Dionísio está aí. Priscila está aí. A Sharon também. Tudo bem, Sharon? Sharon está aí. O João Fito está aí. Tiago está aí. O Iter está aí. Tá faltando o Etienne. E o Davi, né? Etienne não está presente. Nem o Davi. Ok, pessoal. Então, feita a primeira chamada, vamos para o conteúdo. Vamos lá na página 44. Lembrando sempre a importância da gente estar com a apostila em mãos, que vai ser o nosso guia para as nossas aulas, né? A gente tem uma dificuldade que nessas aulas online, que é a ausência do quadro. Então, nós não temos a referência dos registros, tal, para que vocês acompanhem a linha de raciocínio da minha explicação. Então, diante disso, a gente vai recorrer bastante ao acompanhamento da apostila mesmo. Então, sempre quando tiver na minha aula, tenha a apostila aberta, anote alguma coisa, né? E leia a apostila. É qual página? Página 44. professor, o Etienne chegou aí. Eu vi. Bom Só que dia, aí professor. Bom dia, beleza, Tiene? Beleza. Acabei de fazer chamada aqui, mas no finalzinho da aula eu faço novamente. Então, como eu estava dizendo, é muito importante para que você tenha a apostila aberta, acompanhando o que eu estou falando, porque como não tem o quadro,
vocês não têm tanta referência assim do registro, né? Então, vai precisar de uma atenção especial e lembrando que vocês precisam de ler a apostila. A apostila já é um conteúdo bastante resumido, muito bem escrito, né? E que é a fonte das nossas provas também. Tanto os textos quanto os exercícios propostos. Então, levem isso bastante em conta para a gente ter um resultado legal aí no final dessa segunda etapa também que está iniciando. Professor, Oi? tem um motivo específico para a gente só ter recebido o livro 2 até agora? É porque o Bernoulli ele mudou a sua forma de entregar o conteúdo, né? Então, vocês vão receber, na verdade, só 2 materiais, um no primeiro semestre e outro no segundo. Obviamente, nós já estamos, né, caminhando para o segundo semestre, mas ainda estamos na segunda etapa, que contempla ainda uma parte do primeiro semestre. Então, vocês vão receber só 2 apostilas, entendeu? Para o ano inteiro. Então, não era igual ao ano passado, que eram 4 apostilas. Então, vocês têm um conteúdo maior agora em cada apostila. Tanto que o meu material agora é bem mais denso, né? Tem mais páginas do que tinha no ano passado. Entendi. São mais de 100 páginas aqui. Porque, na verdade, fez compilou aí os 4 materiais em 2 só agora. Tá? Então, nós estamos dentro da lógica normal aí, mas só com essa alteração que teve do ano passado para esse. Tranquilo. Tranquilo? Então, pessoal, mas por outro lado, igual eu estava dizendo para você, então a gente tem essa desvantagem, mas por outro lado a gente tem uma vantagem, né, que as aulas estão sendo gravadas e vão ser lançadas no YouTube e vocês vão ter o link aí no cronograma semanal, vocês recebem o link das aulas. Se quiserem entrar também pelo meu canal do YouTube, eu vou digitar aqui para vocês, eu já disse, né, o canal, mas eu vou redigitá-lo. Eu vou aproveitar a ocasião, vou digitar novamente o meu e-mail. Meu e-mail para envio dos trabalhos. E agora eu vou digitar a minha página do YouTube. Aí também, que você pode, por meio desse nome aí, localizar minha página e lá tem uma playlist do terceiro ano, né? Então, fica fácil de você localizar as nossas aulas. E aí, por estar gravada, você pode rever. Né? O Google Chrome, ele tem uma vantagemzinha aqui, que você baixa, parece um aplicativo, coisa do tipo, chamado Video Speed Controller. E você consegue acelerar os vídeos do YouTube. Né? Então, às vezes, a nossa fala aqui ao vivo fica um pouquinho mais lenta, né? Mas você, na hora de rever, ou para estudar, coisa do tipo, você pode acessar lá o vídeo no YouTube e aumentar a velocidade para 1.3, 1.4, e aí mais acelerado, fica mais dinâmico, você consegue revisar em menos tempo o conteúdo. Então, você tem essa vantagem, você pode rever, né, e se preparar para as provas, né? Normalmente, eu falo assim, né, olha, isso aqui é conteúdo de prova, isso aqui cai mais, tal, e aí ajuda bastante na revisão. Então, pessoal, dito isso aí, vamos para a nossa matéria. Então, a página 44. Ô, professor, Oi. aqui, o trabalho que você passou, aquele lá da redação, ele podia mandar até hoje, né? Até hoje, meia-noite, eu estou recebendo. Meu Deus, o cara não fez o trabalho até agora, velho. Olha o que eu já falei, fiz, professor. eu só não mandei. Eu fiz. Não, tranquilo. Manda até meia-noite hoje que eu estou recebendo, beleza? Lembrando que é tirar uma foto aí do caderno ou escanear o caderno, enviar, desde que fique legível para mim, tá bom? No mínimo 20 linhas. Pode ser digitado, que eu fiz digitado e escrito. Não, tem que ser no caderno.
Tá. Transcreve aí pro caderno. Tem ainda hoje para fazer isso e me envia, Professor, eu tá? aposto então que o tio não vai mandar. Não, nem brinca, hein? Nem brinca, que senão Tá. Eu também aposto, João. Vocês vão perder dinheiro seus. Eu não falei que 20 é 20 centavos. Né? Já voltou atrás. Centavos é dinheiro, hein? Tinha, né? Então aí, pessoal, página 44. Nós estamos falando do Platão. Platão é um dos principais caras da filosofia. Então, ele faz parte de uma tríade da antiguidade, né, que é o Sócrates, Platão e Aristóteles. Nós já falamos para vocês isso, né? O Platão é que deixa registrado tudo o que Sócrates escreveu. E então, quando a gente fala disso, tanto Sócrates como do próprio Platão, nós estamos falando dos escritos deste grande filósofo, né? É um cara que escreveu bastante por seu tempo, influenciou muito a história da filosofia, e aí nós estamos revendo, né? O objetivo do terceiro ano é a gente rever conteúdos que vocês já receberam, e podendo lapidar e se preparar aí para o encerramento, né, do ensino médio e a preparação então, para o Enem. Então, bastante linhas gerais aqui o que a gente trata, né? E por isso que eu digo para vocês que nada substitui a leitura. A forma mais completa de você obter conhecimento é você ouvindo alguém falando sobre o assunto, você lendo sobre o assunto e você mesmo exercitando o assunto. Então, esse é o caminho para que você aprenda a matéria, né? Então, às vezes, a pessoa, para aplicar, gosta de fazer um resumo com as próprias palavras, né? O nosso trabalho vai ajudar um pouquinho nisso também, mas e também nada substitui a sua leitura do material, tá? Eu sei que vocês têm muita coisa, pessoal, é muito exercício, as ciências exatas puxam muito com bastante exercício, né? O português, a redação, vocês estão praticando muitas coisas aí, ou pelo menos deveriam, né? E sempre quando a gente traz mais coisas para vocês às vezes já estão um pouquinho saturados que vocês têm recebido. Mas é o meu papel, sem dúvida, né? Incentivar vocês à leitura do texto. O texto é bem simples, é pequeno, vai bem direto ao ponto, a leitura é acessível, o conhecimento é acessível, e também se você tiver alguma dúvida, eu fico à disposição para poder te ajudar, né? É a forma ideal de você obter o conhecimento, né? E falando de conhecimento, então nós vamos falar especificamente da filosofia de Platão. Recapitulando, quando nós falamos de Sócrates, dois conceitozinhos têm que estar bem claros para vocês em Sócrates. Primeiro, o conceito de maiêutica e o segundo, o conceito de ironia. Maiêutica era o método socrático de obtenção do conhecimento que ele fazia por meio de perguntas. Então, ele fazia filosofia conversando com as pessoas e ele se colocava numa posição de questionar as coisas. E o objetivo do ensino de Sócrates era fazer com que a própria pessoa, no momento em que ele era atravessado pelas perguntas que Sócrates fazia, a própria pessoa chegava às conclusões do conhecimento. Então, o Sócrates era uma espécie de tutor, um lapidador do conhecimento que às vezes já estava inserido, né, que já estava inserido na pessoa, e era o papel do Sócrates trazer esse conhecimento à tona. Por isso, maiêutica. Maiêutica é a arte do parto. Então, ele queria dar à luz ao conhecimento que já estava presente nas pessoas, e ele usava como isso o método da maiêutica. Inserido no contexto da maiêutica está a ironia. A ironia era uma espécie de suspensão do juízo. Sócrates, ele não se chegava como dono da verdade, que impunha o seu conhecimento às outras pessoas. Ele usava o método da ironia, que na filosofia, cuidado para não confundir a palavra ironia
com o senso comum, na filosofia, a ironia socrática quer dizer essa atitude de perguntar. Não quer, então, ele se fazia de desentendido, ele se fazia como alguém que não tinha o conhecimento, para se colocar numa posição de perguntar e de fazer perguntas para dar espaço para que a outra pessoa mesmo chegasse às verdades. E Sócrates não tivesse que impor essas verdades por meio dos seus argumentos, né? Por meio de afirmações. Então, a ironia era essa meio que atitude de Sócrates de encobertar o seu próprio conhecimento para fazer com que o outro descobrisse as coisas meio que por si, né? São duas ideias importantes e duas ideias que precisam ser recapituladas quando a gente fala de Platão. Então, Platão, o que eu quero trazer para vocês é o que a gente já comentou na aula anterior, né, da divisão de que Platão faz entre o mundo das ideias e o mundo sensível, ou o mundo inteligível e o mundo sensível, e com isso o material didático de vocês vai dizer que ele, então, inventa a metafísica, que é uma área da filosofia que vai discutir as coisas que estão para além da realidade, ou que vão buscar os fundamentos últimos de tudo que existe, de toda a realidade, né? E para Platão, o que está no fundamento de toda a realidade é justamente o mundo inteligível, que é acessado pela via da razão, né? Como que é acessado este mundo? Eu falei para vocês que é uma metáfora excelente, narrada por Platão e que foi dita por Sócrates, é o mito da caverna, uma das historinhas mais famosas de toda a história da filosofia, e é uma alegoria, né, que vai contar como que uma pessoa sai deste mundo de escuridão, de obscuridade, de falta de entendimento, e vai alcançar a luz da verdade ao sair da caverna, né? Então, é uma forma de você se aproximar dessa compreensão. A outra forma é a gente entender este movimento intelectual que se faz saindo do mundo sensível, o mundo dos sentidos, o mundo que nós vemos no cotidiano, para acessar esse conhecimento racional que está contido no mundo inteligível, este processo, este caminho de ascensão é utilizado por meio do conceito que Platão vai traçar, denominado de dialética. E aí nós voltamos para a página 44, vocês vão ver que um subtítulo aí é a ascensão dialética. O que significa a ascensão dialética? Não, ascender é um caminho para cima, e dialética é uma palavrinha que dia é um prefixo grego, que é através de, e logos, razão, né? Então, entre outras possibilidades de interpretação, logos é a capacidade racional. Então, a ascensão dialética é o caminho que se faz para acessar o conhecimento mais racional, né? E este caminho dialético, baseado na experiência do ensino de Sócrates, Platão vai dizer que se forma por meio dos diálogos. Então, nós aprendemos as coisas, nós alcançamos um conhecimento mais profundo por meio dos diálogos, por meio do atravessamento, de conversas, né, de narrativas, de discursos. Então, nós vamos ascendendo, à medida que nós vamos aprendendo, conversando, questionando as coisas da vida com nossos interlocutores, nós vamos, então, ascendendo ao conhecimento. E aí, o material didático que vocês trouxe na página 45, uma ilustração disso. Essa ilustração, ela explica, então, essa ascensão do conhecimento segundo Platão. Vocês podem observar
que há duas divisões, né? São 4 estágios aí apresentados. Dentro desses 4 estágios, na página 45, você tem 2 divisões. A primeira é a doxa, olha aí no cantinho lateral esquerdo, doxa, e o segundo episteme. Doxa, em grego, quer dizer opinião, ou crença. E episteme é um conhecimento mais sólido, um conhecimento mais verificável, mais profundo. Né? Então, a doxa faz parte dos 2 primeiros momentos de ascensão intelectual. Né? Então, a doxa é aquela opinião pouco fundamentada que nós temos, né? Coisas do cotidiano, e que às vezes a gente não reflete muito sobre elas. Nós recebemos isso pela tradição, pelo costume, pelo senso comum, né? Então, o primeiro momento aqui, o nosso material didático vai dizer, né, que ele ilustra uma caminhada de um elevador subindo, né? Então, nesse primeiro momento, como eu disse para vocês, é uma visão bem superficial das coisas, aquela coisa, aquela ideia irrefletida, aquelas opiniões que nós temos, e que às vezes a gente ouve falar e acaba recebendo isso no senso comum, tá bom? Por exemplo, a gente fala assim que comer muito ovo aumenta o colesterol. Não sei, por que você não come muito ovo? Porque aumenta muito o colesterol. Mas de onde você tirou essa ideia? Minha avó me disse uma vez que se eu comer muito ovo, eu vou ter um colesterol alto. Então é uma mera opinião, é algo que a sua avó disse, mas sua avó não é nutróloga, não é nada, né? Provavelmente ela ouviu outra pessoa dizendo e acabou tomando aquilo como verdade. Então é um senso comum. Um segundo momento é um nível um pouquinho superior disso, mas ainda dentro do campo da doxa, né? Então, é um momento em que a pessoa não simplesmente se usa o senso comum, mas ela começa a querer investigar. Então, ela começa a se questionar. Por exemplo, do ovo aqui que me ocorreu agora. Mas será mesmo que o ovo aumenta o colesterol? Eu conheço um amigo meu que fala que come 3 ovos de manhã e 3 à tarde todos os dias e nunca vi ele com problema. Ele falou que come isso há muitos anos. Então a pessoa começa a investigar, entendeu? Começa a questionar, assim, poxa, será que é mesmo? Ainda não, né? Ela começa a trazer elementos de questionamento, outros pontos de vista, que vão levar a ela a um segundo momento da doxa. E aí, no terceiro momento, aí nós já entramos na episteme, que aí sim é a busca de um conhecimento mais válido, mais palpável, mais acessível. Então, essa pessoa, sendo instigada pelo segundo momento, ela chega ao terceiro momento e aí começa, olha, eu vou pesquisar na internet, por exemplo. Então, ela vê sites diversos e vê que, olha, tem um blog lá que uma pessoa fala que não, que comer ovos, inclusive, é saudável, que faz bem, você deve comer ovos todos os dias. E aí ela vê um outro blog que diz a mesma coisa, e questiona esse mito do ovo com colesterol, tal. Mas veja que ainda não é uma opinião totalmente absoluta, mas ele já tem outras fontes. Ele já viu que há pessoas com opiniões diferentes, mas os blogs nem sempre são fontes tão confiáveis assim de informação, né? Então, ele, poxa, mas já é algo mais sólido, né? Já é um conhecimento muito mais seguro do que as noções que a avó disse, né, que ela recebeu pela tradição. Então, já é um momento de episteme, ele já tem dados, já tem informações mais precisas, mas não é o último estágio. O último estágio seria, então, nesse exemplo, quando há realmente
uma afirmativa mais racional, mais profunda, há bases mais absolutas, mais seguras, para que chegue a um determinado conhecimento, e aí sim um conhecimento. Né? No caso que a gente disse, no campo da nutrição, um conhecimento científico, né? E aí você tem, aí essa pessoa sai dos blogs e começa a pesquisar nas revistas acadêmicas. Então ela vai nas revistas publicadas por universidades sérias, por nutricionistas formados, e aí ela vai ler artigos científicos, e aí ela vai chegar à conclusão, então, de que não necessariamente o ovo está ligado ao alto colesterol. Né? E aí sim ela tem um conhecimento sólido e cientificamente mais balizado. Né? O material didático que vocês vai trazer outro exemplo, né? Vai falar de outra forma, e vai explicar, né, que no terceiro momento o Platão ele vai se usar da matemática como um bom exemplo de um terceiro momento já dentro da episteme, porque a matemática é um conhecimento um pouquinho mais abstrato, é um conhecimento que sai da mera observação do mundo sensível e começa a abstrair mesmo, né? Começa a formar teorias, né? E a filosofia seria esse último estágio, em que nós saímos do mero conhecimento matemático, que já é um conhecimento abstrato, mas nós alcançamos verdades universais, como a bondade, a justiça, a verdade, né? E aí você tem a ascensão completa da episteme. Esse movimento de aprofundamento do conhecimento o motor que leva a isso é a dialética, e é uma palavrinha fundamental em Platão, uma palavrinha que eu gosto muito de cobrar em provas, tá? O que é a dialética em Platão, a função da dialética em Platão. Bom, falamos aí da página 45, na página 46 e na página 47, você tem o diálogo de Platão contando o mito da caverna, né? É um diálogo estabelecido entre Sócrates e Glauco, mas é redigido por Platão, e você tem, então, o mito, que é uma das histórias mais famosas de toda a filosofia, como eu disse. Né? A gente já tocou nessa história do mito da caverna, já abordamos, inclusive eu sugeri que vocês assistissem vídeos no YouTube, eu acho que vale a pena, tem vídeos muito interessantes ali, você digitar mito da caverna no YouTube, os 3 primeiros vídeos ali, né, são muito bons, tem imagens, tem ilustrações, né, tem até uma pequena historinha, e meio que ilustrada ali, e vocês vão conseguir entender bem como esse mito explica bastante a metafísica de Platão, e eu sei que quem já fez o trabalho já teve a oportunidade de conhecê-lo. Né? Eu não vou recontar aqui o mito, você pode lê-lo a partir da página 46, né? E aí nós podemos, então, ir para a página 48, falar de um outro conceito, e aí, ao terminar a explicação deste conceito, nós encerramos a nossa aula de hoje, que é o conceito de reminiscência. Reminiscência da alma. Conhecer é relembrar. Página 48. Então, vamos lá, pessoal. Vocês lembram, né, como eu recapitulei na aula de hoje, que para Sócrates, o grande mestre de Platão, o filósofo, o professor, ele era um parteiro de ideias. Ele não passava um conhecimento para as pessoas. O papel do filósofo era despertar um conhecimento que já estava presente em cada um de nós. Então, essa é a ideia da maiêutica, né? Dar à luz ao conhecimento que já estava em cada indivíduo. Então, Platão ele vai tentar explicar essa ideia, que já estava presente em Sócrates, né? Mas como assim o conhecimento já está dentro da pessoa e o papel do
do filósofo é simplesmente trazer à luz esse conhecimento, fazer o parto desse conhecimento, para que a pessoa descubra a verdade, né, por si só. Então, Platão vai dizer que isso ocorre, e aí é bem típico da filosofia platônica, isso vai ocorrer porque, na verdade, o conhecimento ele é inerente à alma humana. Platão ele vai dizer que a alma humana ela tem a sua origem no mundo inteligível. Então, a alma humana ela é eterna e ela, no momento em que nós somos concebidos, nós viemos à Terra, né? Nós nascemos nesse mundo sensível, essa alma ela é infundida num corpo material e aí nós formamos. Só que essa alma, ela sempre existiu, é bem próximo da ideia do espiritismo, né? A gente pode fazer esse paralelo, em que a alma é eterna e que ela habita em corpos, né? E o Platão vai contar uma historinha bem típica de Platão, a filosofia de Platão é cheia de diálogos, cheia de histórias, de ilustrações, de que essa alma, ao assumir que está vivendo no mundo inteligível, ou seja, tem um conhecimento de todas as coisas, no estágio mais elevado, no momento em que ela se funde a um corpo para nascer no mundo sensível, ela sofre um processo de esquecimento. Né? Não vou entrar em detalhes de como esse esquecimento ocorre, mas a gente precisa de entender que há uma espécie de esquecimento. E aí nós nascemos e a nossa alma se esquece nesse processo de infundir-se no corpo, ela esquece de todo o conhecimento que ela teve acesso na sua origem no mundo inteligível. E, na medida em que a pessoa vai vivendo, vai aprendendo, vai se amadurecendo, ela vai relembrando esses conhecimentos que ela tinha, que já estavam infundidas na sua alma e que, no momento da sua encarnação, haviam se perdido. Né? Então, ela vai lembrando e tal. Então, aqueles insights, aquelas luzes, a pessoa, de repente, tem um clique, um eureka, puxa, lembra. Nossa, agora o conhecimento faz sentido. Nossa, parece que daquela forma que o professor explicou, aquilo faz tanto sentido para mim, que parece que é uma verdade que eu já tinha dentro de mim há muito tempo. Né? Então, essas intuições, essas sensações, Platão vai dizer que isso é fruto da rememoração, do relembrar da alma, que redescobre, então, o conhecimento que ela já tinha. Né? Essa é a ideia de reminiscência. Então, a reminiscência é essa relembrança. Então, ninguém aprende nada do zero para Platão. Para Platão, nós simplesmente relembramos um conhecimento que a nossa alma já teve. E na medida em que nós ascendemos na dialética, nos esforçamos no conhecimento intelectual, a nossa alma vai cada vez mais se ativando novamente e relembrando dessas verdades absolutas do qual ela mesma deriva, tá bom? Então, pessoal, eu vou encerrar a aula expositiva aqui agora, a gente vai fazer a nossa segunda chamada, e eu queria perguntar para você se há alguma dúvida, alguma questão. Tá tudo bem? Se vocês quiserem. Eu queria perguntar uma coisa. Pode Na verdade, duas. Essas etapas da doxa e da episterne, tipo assim, a cada vez que você abre o leque para mais conhecimentos, você sobe um degrau, um momento? Isso, você vai ascendendo, você vai subindo no grau de maior conhecimento. Então, veja que é um processo gradativo, né? É um processo gradativo. Por isso que a gente tem que se dedicar, estudar, né? Obviamente, eu estou traduzindo aqui a filosofia de Platão, né? Não estou entrando no campo se está certo ou se está errado. Eu estou só narrando para vocês aqui como é o pensamento de Platão. Então, no pensamento de Platão,
há um processo, tá vendo? A gente sai da doxa a caminho da episteme. E eu dei o exemplo aqui do ovo e do colesterol para, né, para ilustrar, né? Mas é um caminho que se faz de subida de nível no conhecimento, até você chegar num nível mais alto, que é o nível de você, de fato, ter algo, um conhecimento mais absoluto, mais certo, mais seguro, que, para Platão, é a filosofia propriamente dita, né? A filosofia é esse encontro que o indivíduo tem com o bem, com a justiça, com a beleza, que são valores absolutos. Tá certo? Então, a gente pode explicar isso também. Ó. Por exemplo, vou usar o valor da beleza. Então, a beleza, quando a gente fala beleza, é um conceito racional, né? É um conceito que nós entendemos, quando eu falo beleza, nós entendemos o que eu quero dizer, mas é algo abstrato. O que nós temos na nossa experiência diária? Coisas belas. Então, quando você olha uma rosa, uma orquídea, você olha uma criança sorrindo, você percebe belezas, expressões do belo, mas nós não aprendemos no mundo sensível a beleza enquanto conceito, entende? Mas na medida em que nós vamos ascendendo o nosso conhecimento racional, a gente sai das meras experiências de coisas belas e começamos a refletir sobre o conceito de beleza. Veja que é um processo de abstração. Entendeu, Priscila? Entendi, professor. Dependendo. É um caminho. Né? A dialética é esse percurso que se trilha para a obtenção de um conhecimento mais sólido, não vou dizer a palavra sólido, vou dizer a palavra mais absoluto mesmo. Eu acho que é a palavra que melhor se encaixa. E a outra pergunta que eu tenho para fazer, professor, na aula passada, e nessa a gente viu a frente A, módulo 3, né? Isso, exatamente. Todos, né? Sim. A 3 todo? Sim, nós paramos na aula de hoje na página 48. Ah, tá, ok. Tá bom? Algumas páginas eu não abordei na exposição, e aí você, obviamente, pode lê-las, né? É um conteúdo do meu Bernoulli, mas eu, particularmente, não vou cobrar em provas, tá? Eu entendo que são assuntos mais secundários, dentro da nossa atitude aqui de revisão. Tá bom? Então... ok. Era só para eu poder me situar aqui um pouco, para quando eu for revisar, eu não ficar perdida. Tá. Ô, professor. Pode falar. Você sabe quando é que vai ter prova? Cara, eu não sei as datas, viu? Era bom verificar aí com a coordenação. Eu posso olhar para vocês, tá? Eu não tenho aqui fácil para te dizer as datas das provas, tá? Mas já que você fez essa pergunta, eu procuro me informar e te dizer na próxima aula. Sim, beleza, obrigado. Professor, o trabalho de sociologia é para a próxima aula. O trabalho de sociologia é para outra semana, tá? Ah, tá. Então, nós temos o trabalho de filosofia para essa e a de sociologia na outra semana. Beleza? Então, pessoal, eu vou encerrar a gravação aqui, lembrando que nós temos aula de sociologia hoje ainda, né? Na nossa última aula do dia, e a gente se vê lá, tudo bem? Vou encerrar aqui, então, a gravação, né? A chamada. Esse horário está um pouco avançado aqui, mas eu posso conferir na chamada. Que o Etienne chegou, né? E o restante... Eu já estava, professor, desde o início, né? Chegou um pouquinho depois, né, Etienne? Eu cheguei 1 minuto depois, provavelmente não tinha perdido nada da aula. Então, eu vou corrigir sua presença aqui, a sua primeira presença.
Mas fiquem bem atentos para estar aí desde o início. Tá. Tá? Vou te dar a presença aqui na primeira chamada. O restante estão todos aí, mantiveram presentes. Só o Davi que não teve hoje, né? Davi, por algum motivo, faltou. Então, ok, pessoal. Até a próxima aula. Um abração para todo mundo. Até, professor. Abraço. Um abraço.